esperar um pouquinho. Tem outras solicitações aqui para participar do vídeo, mas não do Marcelo ainda. Oi, Marcelo, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? E você? Bem também. Mais uma live na semana aí? A agenda tá É, puxada. não, mas é muito bom. Falei que se eu não faço, eu acabo não acostumando. Acostumei a fazer as lives de eu saía muito à noite, né, de casa. Então, de segunda e quarta eu tinha sessão, mais um dia por semana eu estava fora. Eu falei assim, então estava meio desacostumando e era bem a hora aqui que com as crianças, tudo. Então, estou muito É, feliz em participar. Muito obrigado eu mesmo. queria agradecer, né, você ter aceitado o nosso convite, embora não seja de Valinhos, né, seja de Campinas, mas as cidades são vizinhas, né, são totalmente interligadas e acaba que influencia o que acontece numa cidade ao lado, né. E por isso que nós vimos a sua atuação, né, na cidade de Campinas, por esse tema tão importante para a gente quanto, né, a abertura das escolas, achamos muito interessante e aí por isso que pedimos
né, o seu apoio e se poderia fazer uma live, conversar com a gente sobre tudo que está acontecendo, né? É um momento totalmente complicado, né, que a gente está passando não só pela situação da saúde, que todo mundo sabe, né, dessa fase tão complicada, mas aí a gente tem essa situação da educação, né, que tem chamado tanta atenção e é um tema tão polêmico, né, porque a partir do momento que a gente resolve falar de abertura de escola, tem Nossa. muita gente a favor, mas tem muita gente contra, né, condenando a gente sobre o assunto como se fosse a pior a pior das escolhas, dos temas, né? E, enfim, não é bem isso, né? Quando a gente tem as informações reais, a gente sabe que não é assim, né? Então, Não achei que fosse ser tão polêmico, né, Mirella? Não imaginei que gerasse tanta discórdia. Eu achava que a coisa estava mais alinhada, mas não, né? Acho que tem muita divergência. Eu acho que até por falta de informação e por falta do próprio trabalho da mídia, né? Eu acho que a gente tem feito um papel muito importante nessas lives, porque a gente tem uma imparcialidade, a gente trabalha com dados e a gente faz sim, da melhor forma possível aquilo que a gente acredita e com base, né? sim. E tentar tirar justamente essa, essa, esse caos que a mídia vem colocando, né? Sobre o tema, sobre todos os temas, sobre a pandemia em geral, né? A gente sabe que é real, que as coisas estão muito tristes, né? Tá muito complicado, mas não é exatamente da forma que colocam, né? Enfim, principalmente na questão aí da educação, né? Mas hoje é um dia muito comemorativo para o movimento, porque foi votado lá em Brasília, né? O requerimento de urgência, né, da votação lá na Exato. Câmara dos Deputados, da essencialidade da educação presencial federal, né, no país todo. Então, teve aí 37 deputados que votaram a favor dessa urgência, né, e aí, então é um dia que hoje o movimento está comemorando essa conquista, vamos dizer assim, né, porque daí agora, nessa semana ou na próxima, deve haver essa votação na Câmara dos Deputados, e conseguindo, né, ser aprovado, vai para o Senado e depois, se não tiver nenhuma alteração de texto, vai para a presidência, né? Então, estamos aí num passo, né, importante aí para o movimento, né? Esse movimento em São Paulo, que tem mais força, aqui no interior nós somos como se fôssemos filiais, né? E eles a Uhum. matriz, Sim. eles já tiveram, assim, o movimento Escolas Abertas já teve duas conquistas muito importantes esse ano, né? Tanto que foi na abertura das escolas no começo do ano e o decreto estadual, que foi o que a Estadual. gente te convidou para conversar hoje, né? E a gente sabe que você Exatamente. também tem um decreto aí que está para ser votado, municipal para ser votado amanhã, né? Não é decreto, é um. É um projeto de lei, né? Um PL, Sim, que a gente fala. Amanhã estou até me preparando aqui, porque vai gerar muita discussão, né? Tem muito sim, vereador tentando sair pela tangente, porque a nossa competência para legislar ela é muito restrita. Então, assim, se você for levar a ferro e fogo, a gente praticamente não pode propor nenhum tipo de projeto de lei. A gente só faria projeto de nome de rua, nome de praça, etc. Então, a sim, gente tem que sair do campo, vamos dizer, político para tentar, né, jogar realmente para a sociedade. Então, já aqui jogando claro para as pessoas que estão nos assistindo, a gente já tem um projeto, já tem um parecer da casa dizendo que meu projeto é inconstitucional, muito embora tenha um decreto estadual, muito embora acabou de ser aprovado o requerimento para colocar em pauta o mesmo projeto em âmbito federal, né? A gente tem competência para legislar. Você sabe, nós somos advogados, né? A gente fala que a competência do município ela é suplementar, então assim é do interesse local. Então, sim. quem mais tem o interesse local, né, do que nós, do que as escolas do município para
comissão de legalidade aqui em Campinas, ela é composta por 7 vereadores. Então, se tiverem 4 votos, vamos dizer, contrários, o projeto já vai para arquivo, então ele nem vai a plenário e nem tem a exposição, vamos dizer, dos 33 vereadores que nós poderíamos debater a matéria, né, com mais profundidade, para tornar essencial. Assim, isso, no meu ponto de vista, era algo que a gente nem precisaria estar discutindo, né, nem precisaria estar votando. Deveria ser básico, porque está na Constituição. Exatamente. Né, está no próprio, está no ECA também. Então, assim, são matérias que o Brasil perde muito tempo discutindo coisas que não são, que já é o básico. Sim. Então, e isso que me deixa, assim, triste, porque eu nunca levei tanta porrada, porque a gente está acostumado, né? A gente faz parte da vida pública, está acostumado, mas era uma matéria que para mim era tranquilo tratar, porque para mim educação porque não teria discussão, né? Não. Tá na Constituição, não teria discussão, né? Não teria o porquê ter essa discussão. Na verdade, o seu projeto de lei, ele vai só tentar, ele tentaria, né, só tá confirmando uma coisa que já é óbvia, né, que já deveria ser existente, né? Esse é o problema. E um ponto que as pessoas confundem, não é que confundem, é que a mídia tenta também atrapalhar. É que eu não vou obrigar a pessoa a ir para a escola, eu vou dar opção para os pais que também trabalham com profissões que são serviços essenciais, que são vários, né, para poderem deixar os seus filhos na escola, e não deixar com o vizinho, ou não deixar numa creche clandestina, ou não deixar, enfim. Então são vários problemas por trás que as pessoas não querem enxergar, ou fazem questão de não enxergar, né? Não Sim, e é opcional mandar para a escola, né? Manda Exato. Quem quer. Tem o limite, né, de 35% na fase que a gente se encontra. Então, é 35% dos alunos. Então, assim, sobre a capacidade da escola. Então, assim, é uma discussão que não deveria existir, né? Porque as pessoas, o decreto estadual, as pessoas estão com muita dúvida, a gente tem percebido ainda, né? Embora seja um assunto que a gente está batendo, as pessoas ainda estão na dúvida porque os prefeitos não estão cumprindo o decreto estadual. E não poderia estar acontecendo isso, porque embora o STF tenha determinado, né, que os municípios teriam uma autonomia para poder criar as regras ali sobre a pandemia, né, nas suas cidades, embora isso tenha essa previsão, não é sobre educação, porque educação não é interesse local, aquilo que nós falamos por cima ali no começo, né? Então, assim, não seria um assunto para se discutir. É o diferente se você discute se vai abrir o supermercado, o restaurante, a farmácia da sua cidade. Agora, não. Como a gente já tem isso em âmbito estadual, todas as cidades do estado deveriam seguir o decreto estadual. Então, assim, na verdade, não existe impedimento hoje para a escola abrir. Por exemplo, em Campinas, a particular. Vai abrir agora porque houve a gente voltou para a fase vermelha, né? Estava na vermelha, mas emergencial, né? Agora parece que a gente teve esse progresso aí para a fase vermelha de novo. E agora, diferente de semana passada, que a gente não tinha ainda essa previsão, as escolas vão abrir, né? Em Valinhos, as particulares já abriram semana passada e essa semana. Porém, as estaduais e municipais não abriram ainda. Então, assim, não estão seguindo o decreto. Tem previsão aí em Valinhos? Não tem. Não Olha tem. só, não tem previsão. E assim, eu acho que existe uma pressão muito grande do Sindicato dos Professores e isso complica um pouco a situação, mas, enfim, teria que abrir. Até porque senão vai ficar cada vez mais a desigualdade entre o ensino público e o particular, o que não era para acontecer, porque também está previsto na Constituição, né? Então, deveria abrir. E um absurdo, não tem essa previsão ainda de quando vai abrir. Não é só por conta da estrutura, é por conta justamente de alguns professores se recusarem, aí, enfim, vai aumentar. Em Valinhos são 12 mil alunos, mais ou menos, da rede municipal. 12 mil? E aí vai aumentar, né, o fluxo, enfim, mas isso é natural, não é que desses 12 mil alunos vão voltar os 12 mil, é para voltar 35%, né? Eu vou dar um exemplo, no começo do ano, que a gente estava na fase, acho que amarela ou vermelha, estava sendo permitido 75% nas escolas, se não me engano era comecinho de fevereiro, né? Eu fui visitar 4 escolas, aqui estaduais e municipais aqui na cidade de Campinas.
Dos 75% permitidos, estavam indo apenas 17% dos alunos. Ou seja, a evasão escolar, ela está gigantesca. O abismo que nós vamos ter, a discrepância que nós vamos ter entre as escolas públicas e as escolas particulares são gigantescas, gigantescas. Então, assim, isso é um problema que talvez a gente não reverta na nossa geração, né? Estão falando que o ensino vai retroceder na década de 1960. Eu estava na live ontem com o pessoal das escolas abertas lá de São Paulo, 1960. Gente, que absurdo, né? E aí em Valinhos, que eu tenho um carinho muito especial, porque 13 anos da minha vida eu fui e voltei para Valinhos. Estudou aí. E eu estava em Campinas e morava em Valinhos, olha só, tá vendo? Diferente. Demorava 1h30 para chegar aí. Nossa! Não tinha aqui a estrada, Magalhães Teixeira, não tinha acesso, então eu tenho um carinho muito especial aí pela cidade. É um absurdo que não tenha a programação. Aqui em Campinas, o que vai acontecer? Semana que vem, a partir do dia 19, as escolas particulares vão abrir. Dia 26, as municipais, e dia 2 de maio vão abrir as creches, né? Que a gente também tem as creches que fazem um trabalho aí fundamental de apoio também ao município. Até minha família, a gente toma conta de uma creche, a gente trabalha com 80 crianças, então a gente também vive, sabe que as crianças querem voltar também, os professores querem voltar. Eu vou passar um dado aqui de Campinas, que nessa semana começou a vacinação dos professores, né? Foram destinadas 7.700 doses aqui só para os professores. Da rede municipal, dados da prefeitura, tá? São 3.500 professores acima de 47 anos. Do estado são 2.000 professores. Então, a gente somando essa quantidade de vacinas vão ser suficientes. A gente sabe que os professores precisam ser vacinados, tá? Essa é uma pauta que as pessoas confundem muito, né? Eu tô abrindo, mas os professores... Gente, como se a gente fosse contrário aos professores, né? Como se a gente estivesse em caminhos contrários. E não tem nada a ver, né? Tanto eu não sou, porque minha esposa é professora, minha cunhada é professora, minha mãe é professora, então assim, né? Para por aí. Então as pessoas não podem confundir. Então, assim, eu sei que é importante, eu também não nego a vacina é super importante, a vacina não é a solução, mas ela é que os médicos falam, ela é uma prevenção, né? A gente não vai tomar vacina para não ter, ela vai garantindo reduzir, que não vai ter, né? Que não vai pegar o Covid, não é a Covid, né? Não é isso, Não. A gente tem que continuar tomando os cuidados, mas o que a gente sempre fala, e a gente debate durante muito tempo, que a escola é um ambiente seguro, né, que as escolas se prepararam. Mas escolas municipais, as escolas estaduais... Gente, as escolas tiveram um ano. Tem sem aula aqui em Valinhos, não tem aula desde que começou a pandemia no ano passado. Então, assim, é um absurdo. Tiveram um ano para poder se planejar. Mas mudou a gestão. Mesmo assim, a gente já está em abril, né? Não são coisas assim que precisam de muita demanda também para consertar, né? Para pôr lá o álcool em gel, as coisas. Lógico, tem que ter a capacidade, enfim. Mas tem que ter um planejamento, né? Uma previsão de que isso fosse acontecer. Porque um ano sem aula, o prejuízo que essas crianças terão no futuro, e principalmente, lógico, qualquer criança, mas principalmente essas pequenas, e na fase de alfabetização, são as que mais vão ser prejudicadas, né? Que serão prejudicadas futuramente. Então, isso, assim, é uma situação que não dá. E outra coisa, assim, o movimento, né, ele sempre diz que é a favor da vacinação dos professores, né, aí como preferência na fila e na ordem, né, mas nunca foi condicionada também a volta às aulas com a vacinação, né, então, assim, não é porque, assim, só vai voltar às aulas por conta da vacinação, não é essa a situação. Tem que vacinar, mas não que teria que esperar essa vacinação acontecer para voltar às aulas. Então, isso o movimento sempre deixa muito claro, escolas abertas, né? Que isso não pode acontecer, como não aconteceu na área da saúde, como não acontece com os caixas do supermercado, que são serviços essenciais, estão lá todo dia, não estão nem previstos na vacinação, os policiais estão vacinando agora junto com os professores. É assim, tem que existir, a gente espera que exista realmente essa preferência, já está aí, né? Começou já a vacinação, mas não pode ser condicionado a isso. Até porque, senão...
São várias profissões que elas estão, vamos dizer, na linha de frente, né? A gente esquece dos motoristas de ônibus. O transporte público que eu venho brigando aqui, é lotado há 1 ano e ninguém resolve esse problema. E eles ainda não foram vacinados. A gente sabe que existe um grupo de risco, até por isso que foi priorizado os professores acima de 47 anos, que é fundamental, né? E também a escola também, ela vai ser tanto particular quanto pública, ela não vai deixar um professor mais velho que tem uma comorbidade, exatamente, justamente estar numa linha de frente, né? Isso também é o básico que a gente já aprendeu a conviver com isso, né? Então, assim, a gente sabe que tem um remanejamento que pode ser feito e deve ser feito, e deve ser priorizado sempre a vacinação, porque assim, hoje a capacidade de vacinar dos municípios do Brasil, ela é muito boa, né? A gente pode, se tiver vacina, conseguir vacinar até 2 milhões de pessoas por dia. Então, como eu coloquei os dados aqui, vacina são 7.700 doses de vacina. Para um grupo, vamos dizer, de professores, de aproximadamente 5.500. Então, se a gente conseguir, vamos dizer, vacinar rapidamente essa semana, a gente, teoricamente, estanca esse problema, que é um problema que, claro, a gente vive. Hoje minha mãe foi vacinada, ontem meu pai, a gente sabe desse... e já dá um alívio, né? Todo mundo olha que tem alguém vacinado na família, já vai dando um alívio, né? Você fala, ai, que bom, graças a Deus está acontecendo. É a mesma coisa com os professores, né? Exato. Essa variante é importante, essa variante, obviamente, ela é mais contagiosa. Hoje, por que ela está pegando as pessoas mais novas? Porque as pessoas mais velhas estão sendo vacinadas, né? Então, assim, é impressionante. Porque as pessoas mais novas estavam mais expostas, né? Enfim, nesses últimos tempos, né? Tem alguns países que tiveram uma estratégia diferente, né? Como os mais velhos ficavam em casa, vacinavam os mais novos. Mas aí, enfim, não vou entrar nem nesse assunto, mas é isso que acontece, né? A gente que está no dia a dia, obviamente, terá que ser suspensa naquela unidade escolar, mas não por conta disso vão ser suspensas todas as escolas, né? Por causa de uma escola que teve alguém que foi até lá que esteve no trabalho, enfim, com a Covid, né? Com o vírus. E assim, outra coisa que a gente sempre fala e que a gente não cansa de bater, as crianças elas pegam muito menos que adulto, falando assim a linguagem clara, né? Pega muito menos, tem muito menos chance de ficar grave. E como diz o Rocieli, né, o nosso secretário de Educação Estadual, a escola, com os protocolos, ela é 30 vezes mais segura do que aonde a criança fica. Então, ele ainda usa essa conta de 30 vezes mais segura sempre, né, que tem estudos científicos para tudo. Então, isso demonstra que a chance de um surto se iniciar na escola é muito pequena, é inferior a outros lugares, né? Enfim, então, assim, é uma coisa que que dá um resguardo maior ainda para os professores mesmo, né? Embora agora já vai ter essa vacinação. Então, assim, não pode mais ficar sem aula. Agora, assim, as coisas parecem que vão fluir, embora aí, né, o seu projeto de lei já até imagina que vai ter amanhã essa reprovação aí, mas está correndo em Brasília e as coisas têm que mudar em breve. Só que independente disso, né, do projeto de lei não dar certo aí, essas escolas precisam abrir. Como já estão previstas, né? Se não tivessem previstas, a gente tinha que fazer alguma coisa para abrir. Como aqui em Valinhos, que ainda não tem essa previsão das públicas. E a sociedade precisa se unir, se mobilizar para cobrar. Porque o que a gente consegue fazer com isso? É difícil, né? Porque é uma escola municipal, quem tem a chave da escola é a prefeitura, né? Fica bem assim, como que você obriga ela a abrir, né? Isso futuramente poderia ser objeto de outras ações, de outras reclamações, de improbidade, de outras coisas, enfim, né? Se alguém se mobilizar para isso. Mas agora o que teria que acontecer é a sociedade se mobilizar e tentar abrir a qualquer custo, né? As particulares, a gente tem ainda como ir lá
né, e cobrar da escola ali. Agora, das municipais é o povo mesmo que tem que ir e reivindicar para abertura, porque não tem outra saída por enquanto, só que o povo também está amedrontado, né, por conta dessa mídia sensacionalista que só fala a tragédia e falam essas coisas, e aí a gente fica ainda do movimento como se a gente fosse contra a segurança dos professores e das crianças. É um absurdo, né? O movimento, assim, tá fantástico. Acho que vocês ganharam muito espaço. São 150 cidades, né, Sim, do Brasil inteiro. Então, sim, lutando pelo básico, que é a educação de base, que eu falo que é o que vai dar condição, é o que vai dar oportunidade para os nossos filhos conseguirem emprego. A gente sabe que a gente não imagina o que vai acontecer com o emprego. A gente já sabe que, por exemplo, hoje quem está saindo da faculdade, a dificuldade de conseguir emprego vai ser gigantesca. O atraso vai ser absurdo. Vai ser aproximadamente ontem, mais uma vez, eu achava que era 20, mas já me jogaram para 1960. Não quero ainda acreditar. Então, assim, eu luto pelo básico, a gente luta, né, o movimento pela educação. A educação, mais uma vez, deveria ser a última a fechar e a primeira a abrir, mas às vezes a gente vê distorções, né, dos nossos governantes em que, aqui em Campinas, no domingo, teve um jogo de futebol, aqui, no Brinco, e as escolas aqui continuaram fechadas, né? Eu acho que valor que a gente vai passar para as nossas crianças? O futebol voltou, né? E a escola, e as crianças estão precisando, a gente já chegou no momento de saturação, né? Eu sei porque eu tenho um filho de 5, uma de 2, arredondando aí. Eles precisam ir para a escola. E como muitas casas, a gente tem contato com muitos pais, não é que a gente quer... Eu já ouvi, você quer despejar? Eu não quero despejar, né? Meu filho, muito pelo contrário, né? A gente tem 35% de volta agora. Então, 35% sim, aproximadamente, ele vai 2 vezes. Mas só de você ter esse convívio, só dele voltar para o ambiente escolar, que é necessário, que é saudável e que é fundamental para o desenvolvimento cognitivo da criança, né? A criança sim. precisa de outras crianças. E aí, o outro ponto que você tocou muito importante foi quando as aulas voltaram, tanto ano passado quanto esse ano, não houve aumento na curva de infecção, né? Então, aliás, houve quando as escolas fecharam, foi em março que as curvas subiram. Então, a Sim. escola é um ambiente seguro, as escolas se preparam. Escola não é risco zero, né? A gente tem que lembrar isso, porque as pessoas vão falar, eles Gente, estão falando, não é. Nenhum lugar é não, risco zero, nem dentro da tua casa, não, né? Então, não existe isso. Mas ir para mandar seu filho para a escola é opcional. E se você está inseguro, você não precisa mandar. Agora, tem que lembrar que tem família que precisa mandar, porque não tem aonde deixar o seu filho, enquanto você precisa sair para trabalhar. Então, assim, e mais uma vez nisso, né, os alunos da rede pública acabam se prejudicando ainda mais, né, porque não só pela demora maior para voltar, mas por conta de às vezes não conseguir ter um acesso remoto, não ter uma aula online, não ter um celular com boa conexão. Existem N coisas e que esses estudos científicos todos demonstram quanto que as crianças estão sendo prejudicadas, né? Estudos não só psicológicos, né, de distúrbios psicológicos, de crianças que tentam suicídio, sabe? Assim, são coisas, assim, acessos que a gente vai tendo. Tá ligado intimamente à escola? Não, mas a falta do convívio, ter que ficar trancado em casa, enfim, em diferentes condições, né? É muito complicado, né? Mas agora a gente parece que está num caminho de se mobilizar para tentar fazer a diferença e fazer o negócio voltar e não voltar a fechar. Porque não vai. O que a gente precisa entender é que isso não vai acabar amanhã, né? exato, Infelizmente, isso não vai perfeito. acabar no mês que vem. Isso a gente não tem exatamente quando isso vai acabar. Tem gente que diz ainda que pode ser que venha uma terceira onda. Deus faça que não, mas assim, que tenha uma terceira onda que ela vai ser menos agressiva que essa segunda, mas enfim, que isso vai ainda no decorrer do ano todo. E aí, as crianças vão ficar sem ir para a escola o ano todo? Então pode acontecer de terem aberto agora e daqui uns dias resolverem fechar de novo, mês que vem, então isso não pode voltar a acontecer, né? É isso que a gente precisa lutar, né? Para que isso não volte a acontecer, né? Por isso que é importante amanhã a gente conseguir, pelo menos que esse meu projeto, ele avance lá na Câmara, né? Porque aí a gente
independente de qualquer situação. Claro, se a gente está numa situação emergencial, é óbvio que a escola não vai funcionar. Mas se a gente está numa fase vermelha, numa fase laranja, numa fase amarela, a escola volta a funcionar. O que é isso? A gente coloca a escola como atividade essencial, que deveria ser o básico, né? Então, por isso que eu peço a aproveitar a oportunidade, né? Já tenho tido muita ajuda do movimento, né? De Valinhos, de Paulínia, de Campinas, de São Paulo. Amanhã a votação desse projeto, a sessão começa às 9 da manhã, tá? Ela é transmitida pela TV Câmara. TV Câmara, quem tem a NET, posso falar aqui, né? Claro. No canal 4, e quem tem a Vivo no canal 9, e também a TV Câmara ela transmite pelo Facebook, tá? Então só você jogar aqui TV Câmara Campinas, você consegue transmitir pelo Facebook. É importante acompanhar, a sessão começa às 9, mas tem praticamente uma hora que a gente coloca de debates, então a partir das 10 da manhã, vamos dizer, começam a votação dos projetos, tá? O meu projeto é o 18º, tá? Estava aqui procurando nas minhas anotações, é o item 18º, então é importante que as pessoas Seria legal, como a Lana falou ontem, né? Podia passar o pessoal buzinando, né? O pessoal de Campinas, passe dando uma buzinada, faz um movimento, sei lá, grita, gente, eu sou a favor, né, da essencialidade em Campinas. Rede social, não sei... hoje rede social, vocês fizeram um post também, a gente fez marcar os vereadores para que a gente tente passar o básico, né? Porque como você bem ressaltou, não vai acabar, né? A gente não vai acabar, pode ser que piore, então a gente não quer que... Esperamos que não, né? Piorar, pelo amor de Deus, tomara que não. Mas assim, não é uma coisa que a gente sabe que vai acabar em breve. Infelizmente, a gente tem que trabalhar com a realidade dos fatos, né? Não é uma coisa que mês que vem não existe mais, que daqui 2 meses não existe mais. A gente vai ter que ainda conviver com essa doença, com essas restrições, com esses protocolos por um bom tempo. Então, e agora vai ser diferente, né? Não sei se para sempre, mas pelos próximos meses aí, não sei quando que vai ter um show que todo mundo vai conseguir ir, né? Assim, eu tô dizendo já assim, não sei quando que a realidade vai voltar realmente, mas a escola tem que voltar. Não dá mais para evitar, são mais de 300 dias sem aula. Então, assim, é um absurdo muito grande isso daí, esse atraso que essas crianças vão ter. Assim, não tem nem o que falar, né? A gente parece que fica falando uma coisa que não tem, né? Assim. Eu acho que, assim, as pessoas que vêm, lógico que ninguém vai ver, acho que lá na Europa, nos Estados Unidos, que são coisas básicas, né? Que acho que o Brasil foi o país que mais ficou fechado de escola. Sim, parece que está no segundo lugar, um vergonhoso segundo lugar aí no ranking, né? É triste, e que nós já tínhamos um atraso na educação, então, assim, qual o nível de preparo das nossas crianças, qual o futuro que a gente quer? São várias implicações, ninguém está negando nada, ninguém está negando a gravidade da doença, muito pelo contrário. O que a gente quer declarar é essencial. O que é essencial? Existem muitos pais que trabalham, mais uma vez, né, eu gosto de falar muito, existem muitos pais que trabalham com serviço essencial, que não tem onde deixar a criança. Existem muitas mães, e aí que abandonaram o seu emprego, né, porque tiveram que ficar no lar para cuidar das crianças. Sim. Certo? Então, assim, isso é outro problema. Existem muitas outras coisas por trás que a mídia não discute e que essa live que a gente faz, que a gente tem feito já há 1 ano que eu estou fazendo, é importantíssima. Aí, a Austrália não fechou nenhum dia. A Austrália a Austrália está bem agora, né? Tá, assim... Tá. Eu estava vendo um campeonato que teve lá de surf e, assim, eu tenho vários amigos que moram lá, que falam que... Por quê? Porque eles seguiram protocolos, assim, rígidos, porque eles conseguiram fazer teste, porque eles testavam rápido as pessoas, né, porque eles isolavam, né, não isolavam... Porque não tinha esse desgoverno que aconteceu aqui, né? Exatamente, porque eles tinham o controle da situação. Aqui você pega, né, agora só indo para um outro viés, você pega, você não tem teste rápido, você vai no posto de saúde, o médico te dá uma dipirona, manda você voltar para casa. Se você está com Covid, você pega o transporte público, você contamina mais
outras pessoas, e quando está com falta de ar você volta. Enfim, mas essa é uma outra discussão. É uma outra discussão que parece que também está entrando na cabeça das pessoas, né? Embora tenha o negacionismo aí, que ainda é muito grande, mas, enfim. Exatamente. Mas eu acho que o principal, a gente tem um respaldo. O que a gente tem hoje? A gente tem um respaldo do decreto estadual. Que diz o que eu estou dizendo aqui em Campinas, né, amanhã, que a escola é essencial. As escolas podem abrir, né? As escolas podem abrir. Óbvio que, como aqui em Campinas, o que aconteceu? Ontem eu estava com a Lana na live, ela falou, Marcelo, mas manda as escolas abrirem. Como o prefeito ele disse que vai abrir dia 19, então assim... A gente ainda não tem essa luta nesse momento, vamos esperar, né? Vamos esperar mais uma semana, ninguém quis, entre aspas, arriscar, enfim, vamos esperar mais uma semana, eu acho que, tenho certeza que ele não vai voltar atrás, tá? E aí dia 19 realmente vai abrir. Mas seria fundamental, né, que o meu projeto passasse, porque aí você para, né, qualquer tipo de dúvida, não, tem um decreto estadual, e tem a lei do município. Então, é o que eu ia dizer, até porque, né, o que a gente tem falado, né, a tese que nós levantamos, né, como as aulas, né, são assunto, as aulas presenciais, né, não são de assunto de interesse local, estão previstas na Constituição e tudo mais, o decreto ele teria que ser seguido. Ele tem que ser seguido porque é uma regra estadual e não está lá, e o município não tem essa previsão legal para poder legislar sobre isso, né, para determinar isso, né? Porque não é de interesse local, né? Porque não é de interesse local, porque está previsto na Constituição, porque é essencial para o Estado. E tem também uma lei da pandemia, né? Tem até aqui, deixa eu ver aqui, a lei da pandemia do ano passado, uma lei federal, 13.979 de 2020, tem a lei da pandemia, né? E nessa lei da pandemia fala que a autoridade federativa que tem aí que pode resguardar tudo isso e perfeito. Só dá mais ainda ensejo para essa tese. O que o município teria que fazer para não seguir o decreto estadual? Ele teria que fazer um decreto municipal falando que a aula presencial, né, a atividade com aula presencial naquele município não é essencial. Que também ele seria depois, né, seria inconstitucional, enfim, um decreto desse. E aí também não combinaria com a regra da vacinação, porque se não precisa de aula presencial, não precisa ser prioridade da vacinação. E assim, não vi até agora nenhum município fazendo isso, né? Que é o que está se falando desde o 26 de março aí, que o município teria que fazer para não seguir. O município não faz, mas simplesmente não faz. Eu não recebi nada, a gente está sempre por dentro do que está acontecendo. Nenhum município fez isso. Pelo contrário, né? Tem os projetos de lei dos municípios para tentar resguardar uma coisa que já está lá, né, no decreto estadual, mas o município ele não faz simplesmente não segue. Ele não faz porque vai alguém entrar com a ação e vai dizer que é inconstitucional, e aí as coisas vão abrir. É isso, né? No português bem claro. E aí ele tenta jogar e tenta fazer uma pressão e falar, não vou abrir. Porque tem de outro lado o sindicato fazendo uma pressão muito grande, que por sinal, não sei se você já teve conhecimento, que hoje começou a rolar aí uma carta, como se fosse do Simpro, né, Simpro, não sei, Simpro, do Sindicato dos Professores, mandando para algumas escolas particulares falando que não poderiam abrir, usando lá uma decisão, aquela decisão da Poesp que teve, que caiu, que o Estado já recorreu, que está que tá, né, esse papo desde o começo. E algumas escolas em Valinhos hoje receberam essa carta falando que não podia abrir. E ficou todo mundo um pouco nervoso. E assim, só que não é real, né? Enfim, mas alguém fez esse desserviço de querer causar um incômodo, tentar fazer a qualquer custo, parece que vira aquela guerra pessoal. A escola não pode abrir de qualquer jeito, né? Nossa, enfim, é complicado, né? Essa situação era até de um e-mail que não era deles, sabe, de um e-mail terra, mandando para as escolas, coloca o nome da escola, coloca o número do processo para poder causar uma instabilidade, só que não é isso. E as escolas ficam nervosas e causa esse tumulto que acho que era a intenção, até ver que realmente não era isso para acontecer, né? Mas é essa instabilidade jurídica que a gente vive hoje, infelizmente, né? Pode vir uma decisão que faça não abrir novamente. Enfim, com esse PL de urgência que está rolando, né, que vai agora ser votado essa semana ou semana que vem na Câmara, lá dos deputados, em Brasília,
que eu espero que seja uma vitória, né? Vai mudar isso, né? Novamente daí no Senado, até ir para a presidência, enfim, vai um tempinho ainda, mas com isso a gente consegue se resguardar também que por um período maior não tenha essa insegurança de vai abrir, não vai abrir, né? Embora, né, hoje o tema da live era justamente esse. Por que algumas cidades não abrem, mesmo com o decreto estadual? Escola particular tem que abrir. Vai lá, abre e depois você tenta discutir, entendeu? Você tem que abrir, Exato. Você tem que seguir o decreto estadual, não vai ter nada de ilegal nisso. Agora, as públicas, a sociedade que vai ter que se mover para poder fazer abrir, né? Voltar a abrir. Então, assim, é difícil porque agora Campinas já tem uma previsão, Valinhos, que está a cidade vizinha, não tem ainda. Tomara que com isso, das aulas voltarem em Campinas, isso influencia aqui de alguma forma. Porque tem que influenciar, não é possível, né? Acaba que uma cidade do lado da outra influencia também, né? Aqui voltaram as aulas semana passada já, Campinas vai voltar ainda que seja 3 semanas depois, mas vai. Mas é a pressão, porque se não tiver pressão, a gente não consegue fazer funcionar. O que o pessoal precisa entender, que não está claro ainda, é para seguir o decreto estadual. Os prefeitos não podem, né, resolver não fechar, embora tenha aquela decisão do STF que eles tentam alegar, né, se resguardar sobre a questão do município, mas não é isso, né? É aquilo que a gente já bateu na tecla. Cadê os vereadores aí de Valinhos, né? Meus colegas. A gente sabe que a gente tem que se posicionar. Eu tenho certeza que tem vários vereadores aí em Valinhos que pensam da mesma forma. Pessoal, que podem ser a favor, mas não compraram a briga, né? Esse que é o problema. Porque a briga é isso que você falou. Você nunca achou que ia ser tão, né, bombardeado. Nossa, eu luto pelo acolhimento imediato. E eu falei que o acolhimento imediato passa, tranquilo perto das escolas. E que, para mim, foi uma surpresa muito grande, né? Hoje, inclusive o Simpra, parece que teve uma vereadora, não sei se, acho que deve ter chegado o áudio aí para você, né? Que gravou aí uma entrevista falando do meu projeto, enfim. Eu falo algumas coisas. Eu falei assim, poxa, mas por que não me chamaram também para a gente debater, né? Se a gente vive numa democracia, óbvio que a gente tem sempre dois lados, duas posições, mas é importante chamar quem que é o autor do projeto para discutir. Você concorda? E eu fui surpreendido, chegou aqui no meu WhatsApp, não vou nem comentar quem que é, mas enfim, preparei já uma resposta que amanhã eu vou ler na sessão, mas eu só gostaria de discutir com o sindicato, né, de expor aí o desejo e a vontade de muitos professores, tá? Eu falo isso, mas com propriedade e com tranquilidade, viu, doutora? E sabe o que é? Mirela, não precisa de doutora não, pelo amor de Deus, também não estou chamando de doutora. Não, mas, desculpa. Mas não, o que eu ia falar, até te interrompi, desculpa, né? Para o município, o sindicato ou o próprio município, para resolver não abrir as escolas, eles teriam que ter algum estudo científico falando que isso traria algum aumento, né, nos números da pandemia, que isso causaria de alguma forma uma piora no quadro, né, no quadro da pandemia, vamos dizer assim. E não existe isso. Eles nunca apresentaram, nem o sindicato nunca não existe, porque só existe o contrário, né? Nenhum momento fala que tem esse aumento nos índices quando houve a abertura das escolas. E, né, eles também deveriam ter, mas não tem. Eles têm só as alegações que não conseguem comprovar e, enfim, não tem cabimento, né? E assim, aqui teve, só aproveitando o ensejo, aqui teve um surto quando voltou numa escola, mas aconteceu justamente uma confraternização que teve, né, do volta às aulas. E, obviamente, assim, o vírus pega sempre quando a gente descuida, ponto final. Quando a gente segue os protocolos, que a gente está na sala de aula, né? Então, assim, óbvio que isso a gente já acostumou, mas os professores também têm que se diligenciar para isso, né? Porque às vezes na sala dos professores você tira, você relaxa, não encontra, assim, uma outra, um outro mundo que a gente está vivendo, né? Não tem que ter mais festa de volta às aulas, não, é uma outra realidade, e a gente tem que estar ciente disso. E aqui, esse surto na escola que a mídia mais uma vez bombardeou, só aconteceu porque houve um encontro de volta às aulas
e aí lá se transmitiu o vírus. Ponto final. E o Marcelo, há algum trabalho sendo feito aí em Campinas de parceria público-privada, assim, visando essa melhoria na estrutura das escolas, readequação, alguma coisa nesse sentido? Você tem algum conhecimento disso? A gente tem um grupo de empresários que a gente está conversando, em que, obviamente, eles têm total interesse em ajudar. Inclusive, a gente teve uma reunião com o prefeito na sexta-feira. Tá? A gente levou 6 médicos, levamos alguns empresários para tratar justamente do volta às aulas também, né, da possibilidade do empresariado ajudar na estrutura. Mas aqui em Campinas, as escolas elas fizeram as readequações necessárias. Ah, que bom. Tanto é que vai voltar uma semana depois, deveria voltar, ter voltado essa semana, mas vai voltar uma semana depois. Sim. Das escolas particulares. Teve aí a fiscalização da Devisa aqui em Campinas e o próprio empresariado se colocou à disposição para auxiliar, né, nesse trabalho para ajudar. Se precisar de alguma coisa, se precisar de algum investimento, a gente sabe que as prefeituras, a arrecadação, ela obviamente caiu, né? A economia parou de girar, está em dificuldade, então é muito bom essa mobilização que a gente está tendo aqui em Campinas, como também está tendo aí em Valinhos, né? Eu tive algum contato com algumas pessoas aí de Valinhos que aí fugiram um pouco da curva, mas com relação ao acolhimento imediato que a prefeitura vai adotar, que foi uma mobilização que teve junto com o empresariado, em parceria com a prefeitura. Então, meio que a gente também participo desse movimento. Ah, que bom. Então, a gente fala a mesma língua aqui. Falo. Eu peguei um pouco aí do pessoal de Valinhos, que ajudou, trouxe aqui para Campinas. Então, a gente está tendo essa troca, essa interlocução muito importante, que as pessoas só querem ajudar, né? Eu cheguei num nível nas minhas postagens, perguntaram quantas escolas eu era proprietário. Eu falei que não era escola, não tinha porque eles acham escola. que é pressão das escolas particulares em abrir, porque vão perder aluno, porque não tem nada a ver, né? É uma necessidade. Tem algumas escolas, inclusive, que estão com medo, né? Que ficam com medo, com receio de abrir. Então é isso que, assim, precisava realmente, a gente precisa ficar batendo nessa tecla de live, de postagem, para as pessoas começarem a clarear, né? Que elas têm um respaldo jurídico, que elas podem abrir, que elas não podem sofrer retaliação, que, enfim, e que elas precisam ter. E que é um local seguro, né? Em comparação com os outros. Não existe risco zero, mas é um local seguro em comparação com a sua comunidade, né? Quantas vezes os nossos filhos já não pegaram um resfriado na escola, né? Já não foram bem e não voltaram resfriado. Principalmente uma idade que, pô, meu filho tinha 1 ano e meio, ia vira e mexe, chegava resfriado. É normal, o vírus transmite, mas hoje as escolas elas estão muito bem preparadas, bem preparadas, com muitos protocolos. E as crianças se adaptam até as máscaras. Eles no começo não queriam usar, mas agora eles já sabem. O vírus não gosta das crianças. Graças a Deus. Graças e para a criança transmitir para um adulto também é muito difícil. Não é risco zero, mas é muito difícil. Exato. Então, assim, a gente tem que passar essas informações positivas, né, para a gente acreditar aí que vai existir, né, uma mudança, até no pensamento das pessoas, né? Lembrando que é 35%, então mesmo que você queira, seu filho não vai todo dia. A gente não vai obrigar, não é obrigatório. Ninguém obriga, você só vai mandar se puder, se precisar, se quiser, né? Enfim, então é exatamente isso. E assim, as escolas que estão inseguras, elas têm que abrir, né? Elas têm esse respaldo aí do decreto estadual e quem sabe em breve esse federal e aí esse projeto de lei que tem aí em Campinas, o seu, é um pecado, vamos falar literalmente assim, ele amanhã, se ele não passar, né? Vamos combinar que precisava existir alguma pressão aí. Espero que o pessoal, de alguma forma, que o movimento de Campinas aí colabore, que vá lá fazer um buzinaço, tentar reivindicar de alguma coisa. Então, é isso que a gente precisa, né? Porque eu falo que é uma oportunidade que a gente não podia perder, né, aqui em Campinas. De jeito nenhum. Assim, já foi uma luta eu conseguir colocar o projeto em pauta, né, porque
eu consegui colocar o projeto em pauta, então assim, a gente não pode perder essa oportunidade de tentar votar, de conversar com os vereadores, de explicar, de ninguém vai obrigar a... Ó, meu tio aqui tá... Meu tio tá vendo live. Ninguém vai obrigar a você a levar seu filho na escola. É uma opção. Tem muitos pais que trabalham com serviço essencial que não tem onde deixar a criança. Tem muitas mães que já abandonaram o seu emprego. Então, gente, tem a violência doméstica que aumentou nas crianças. Tem um assédio, tem as crianças na rua, tem a vulnerabilidade, tem as drogas, tem o álcool. Tem as crianças que vão para a escola para se alimentar. De Deus. Tem de tudo. É assim, é realmente assim, uma coisa que é duro a gente pensar e causa uma revolta, né? Da gente ter que lutar por uma coisa que tinha que ser tão óbvia, né? Mas e aí, Marcelo, para a gente ir encerrando aí por causa do tempo também, uma hora, você acredita que estamos aí próximo de ter essa educação essencial no território nacional? O que você acha? Você está com uma Sim, eu acho que o movimento cresceu. Graças a vocês, né? Aqui eu quero parabenizar. Principalmente São Paulo, e a gente está lutando aqui em Valinhos, a gente luta como se fosse cidade grande, sabe? Assim, aqui a gente tem uma equipe muito legal, assim, muito empenhada, e a gente vai para cima, sabe? A gente está precisando de mais apoio ainda, mas... Eu tive o prazer de conversar, de conhecer vocês, então, com vários afazeres que vocês têm, ainda lutam pelo movimento, o que eu falei ontem, né? É um movimento democrático, um movimento pela educação, é um movimento de conversa, e que vocês conquistaram mais um espaço em 4 meses gigantesco. Por isso que eu tiro o chapéu, tá? Não é sindicato, não é nada, é um movimento pela educação, pela vida das crianças, apartidária, que não tem partido. Ah, Marcelo, não tem partido. Ah, porque você apoia, você é do lado A, porque você apoia do direito, esquerda, não. Nenhum. A gente é pela educação. É isso que hoje... A própria vereadora que falou assim, mas é um vereador bolsonarista. Eu não sou, né? Eu tenho as minhas convicções, eu tenho as minhas posições. Então, as pessoas querem confundir, né, Mirela? Elas querem misturar a política com uma pauta que para mim é prioridade. Não, né? não tem nem como misturar, não tem, então, nem tem porquê, né? Eu quero parabenizar você, a Ilana, aí do pessoal do movimento. Nós temos várias pessoas na organização. Eu que agradeço. Eu agradeço em nome de todas por você ter aceitado o nosso convite. Ficamos muito felizes, porque é uma cidade tão importante aqui do lado, né? Campinas, Valinhos, por tanto tempo foi cidade dormitório de Campinas e está intimamente ligada. Então, assim, e legal que você fala a mesma língua que o movimento. Ficamos muito felizes mesmo. Vamos torcer que você esteja com uma impressão errada do que vai acontecer amanhã, porque, né, quem sabe as coisas... Eu vou ainda conversar muito até a meia-noite, tenho que fazer um monte de ligação, conversar com o vereador, tentar convencê-los. O pessoal muda para Valinhos. Eu fui 13 anos para Valinhos. Depois eu ainda não falei, né? Eu fiz estágio em Valinhos aí no Ministério Público em Valinhos. Então, tá com o pé, tá que nem eu sou meio campineira, meio valinhense. Nasci em Campinas, né? Mas moro em Valinhos há muito tempo e estudava em Valinhos. Mas é isso, Marcelo, brigadão, viu? Tudo de bom, boa sorte para você. Conte com a gente aqui de Valinhos, do que você precisar, com o movimento de Campinas, com certeza também. E com o pessoal de São Paulo, que você já está diretamente ligado na matriz, né? E boa sorte, e a gente se fala, viu? Brigadão mesmo pela sua participação. Eu que agradeço. Escolas abram, né? Abram escolas, vamos lutar. E comunidades se juntem para poder fazer barulho, né? Para poder abrir essas escolas públicas, né? E as particulares agora é para ir, né? Tomara. Exatamente. Boa noite, obrigado, parabéns. Obrigada, viu? Vocês são um exemplo, viu? Obrigadão, você também, viu? Que a gente tenha mais parlamentares assim, que possam comprar assim, causas tão importantes. Boa noite. Obrigada, tchau. Obrigado, boa noite, pessoal. tchau.